Olá, amores! E aí, como vocês estão? Bom, na nossa aulinha de português hoje, nós vamos falar sobre tipos de frase. Vocês sabem que frase é todo enunciado constituído por uma ou um conjunto de palavras capaz de estabelecer um sentido completo, certo? Em uma situação de comunicação. Você sabe que frase a gente sempre inicia com a letra maiúscula, certo? E termina com o quê? Com um sinal de pontuação, podendo ou não apresentar verbo, certo? Como eu falei, né? A frase ela pode ter uma palavra ou um conjunto de palavras, né? Ou pode vir aí com várias palavras. Agora ela tem que ter um sentido completo, certo? Então, prestem atenção. Se eu digo assim, socorro, atenção, eu tenho aí uma frase, certo? Por que tem uma frase? Ela é composta por uma palavra só, mas ela tem um sentido completo. Se eu digo atenção, você está entendendo o que eu estou falando, certo? Socorro, vocês também entendem que aí é um pedido de ajuda, certo? Quando a frase ela vem com mais de uma palavra, com várias palavras, eu tenho aí as frases nominais e as frases verbais, certo? O que é uma frase nominal? É aquela frase em que não tem o verbo, ela é composta só por um grupo nominal, certo? Por exemplo, bom trabalho. Eu tenho uma frase nominal, ela não contém verbo e só vem aí com nome. Bom trabalho. Poderia também dizer, cuidado com o caminho de volta. Eu tenho aí um grupo de palavras nominais, não tem o verbo. Por isso eu classifico ela como frase nominal. A frase verbal é aquela frase que vem composta por um verbo, certo? Adriano é um excelente funcionário. Eu tenho aí que é um verbo, certo? O verbo ser. E por isso eu classifico essa frase como frase verbal. Vamos agora estudar os tipos de frase, certo? O primeiro tipo que nós vamos estudar são as frases declarativas. As frases declarativas, como o próprio nome já diz, eu vou fazer uma declaração. Minha frase declarativa, eu posso ter ela afirmativa ou negativa, certo? Eu vou ter ela afirmando ou negando. Preste atenção nesses dois exemplos que eu irei dar. Hoje é segunda-feira. Eu tenho aí uma frase declarativa afirmativa. Por quê? Eu declaro, eu afirmo que hoje é segunda-feira. Dalila não acordou bem hoje. Olha que eu estou negando que ela não está bem. Tenho aí uma declarativa negativa. O próximo tipo de frase que nós vamos estudar são as frases imperativas. A frase imperativa é aquela que vai me dar uma ordem, vai me fazer um apelo ou um pedido. Prestem atenção nessa frase. E a frase imperativa, ela sempre vem com um ponto final ou um ponto de exclamação. Procure o professor caso tenha dúvidas, certo? Aí eu tenho um ponto final. Vocês veem que eu tô aí, ó, fazendo um pedido, né? Se você tiver dúvida, você vai fazer o quê? Procurar o professor. Tem o meu verbo aí, imperativo, né? No modo imperativo, procure o professor, certo? Caso tenha dúvidas. Poderia ser também, não deixe de tirar suas dúvidas com o professor. Eu também tenho uma frase imperativa, certo? Mesmo tendo aí um não. Porque a frase imperativa, assim como a declarativa, ela pode vir na afirmativa ou na forma negativa. Simples, né? E tenho também a frase exclamativa. A frase exclamativa é quando o locutor, né, vai externalizar emoções e sentimentos a partir da entonação, certo? E ela sempre vem marcada pelo ponto de exclamação. Que susto! Ótima ideia, Jéssica. Tenho aí essas duas frases que eu acabei de dar o exemplo e que são frases exclamativas e tem aí também finalizando as duas com um ponto de exclamação. É bem simples, né? A interrogativa. A interrogativa, o locutor ele vai questionar, certo? Ele vai fazer o quê? Uma pergunta. Ele vai fazer, expressar uma pergunta
ou um pedido de informação. Na frase interrogativa, eu posso ter ela direta ou indireta, certo? Prestem atenção. Pedro, como posso resolver essa questão? Eu tenho aí uma frase interrogativa direta, certo? Preste atenção que nessa frase interrogativa eu usei o ponto de interrogação. Agora veja só nesse outro exemplo. Gostaria de saber se você quer estudar comigo, Marcelo. Prestem atenção que essa pergunta que eu fiz foi finalizada com um ponto final, certo? É uma pergunta, eu estou fazendo aí uma pergunta, uma frase interrogativa, só que ela é indireta. E nas frases interrogativas indiretas eu não vou utilizar o ponto de interrogação, e sim o ponto final. Fácil, né? E o último tipo de frase que eu tenho, que são as frases optativas. As frases optativas vai expressar um desejo a alguém, certo? São frases exclamativas marcadas também com ponto de exclamação. Tem um ótimo final de semana. É uma frase optativa. Eu estou desejando que você tenha um ótimo final de semana. Simples, né? É bem fácil esse assunto, certo? Espero que vocês tenham compreendido, certo? Todos os tipos de frase e até a próxima aula.